Como a Bíblia fala sobre o valor de viver em santidade. Desde os primórdios da revelação bíblica, o chamado de Deus para seu povo sempre esteve marcado pela santidade. Não se trata de uma imposição arbitrária, mas de um convite gracioso para participar da sua própria natureza. O apóstolo Pedro ecoa as palavras do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Santidade é separação do pecado, mas também consagração integral a Deus em mente, coração e atitudes. Ela não pode ser reduzida a costumes ou práticas exteriores, pois brota da essência do relacionamento com o Criador. No tempo presente, em que o relativismo tenta dissolver princípios eternos, a santidade torna-se um farol que denuncia as trevas e ilumina o caminho da verdade. Ser santo é viver de forma coerente com a nova identidade recebida em Cristo, refletindo seu caráter em todas as áreas da vida. Quem abraça este chamado encontra na santidade não um peso, mas uma fonte de vida abundante e comunhão inquebrável com o Pai. Nos dias em que vivemos, marcados por corrupção e perversão, a santidade surge como uma voz profética que se opõe às correntes dominantes. O apóstolo Paulo alertou que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Esta descrição espelha com clareza a realidade do mundo atual, onde o pecado não apenas existe, mas é celebrado. Nesse contexto, viver em santidade significa erguer-se contra o fluxo da maioria, mantendo firmeza espiritual mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Santidade não implica isolamento ou arrogância, mas fidelidade radical a Deus, manifestada em integridade e amor. Ela é uma contracultura que resiste ao engano, preservando o coração da contaminação. Escolher a santidade, quando tantos escolhem a corrupção, é demonstrar que o reino de Deus ainda governa sobre as trevas. O cristão santo é sinal vivo de que há esperança e luz no meio do caos. A santidade é o cerne da identidade cristã, não apenas uma virtude opcional, mas parte inseparável de quem nasceu de novo. O apóstolo Paulo nos recorda: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Este versículo revela a dignidade e a responsabilidade que recaem sobre os filhos de Deus. Nossa identidade não é definida por ideologias ou títulos humanos, mas pela presença divina que habita em nós. Em um tempo em que muitos se perdem na busca por reconhecimento e rótulos passageiros, a santidade nos lembra que fomos comprados por alto preço e não pertencemos mais a nós mesmos. Ser santo significa viver de acordo com esta realidade espiritual, demonstrando que Cristo é o centro da existência. Essa consciência nos liberta da superficialidade do mundo e nos fortalece para sermos reflexo do reino eterno, revelando em cada ato a glória do Filho de Deus. O pecado é astuto e se apresenta de maneiras atraentes, prometendo liberdade, prazer e poder. No entanto, sua essência sempre conduz à escravidão e à morte. A santidade, por sua vez, é a força que resiste às armadilhas, fortalecendo o coração para permanecer firme. O apóstolo Paulo exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Viver em santidade não significa estar isento de tentações, mas ser capaz de enfrentá-las sem se render. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente, é abraçar a fidelidade quando a infidelidade parece mais fácil. Num mundo que celebra abertamente o pecado, a vida santa proclama que ainda há um povo que não se dobrou diante das pressões.
A santidade, nesse sentido, é resistência espiritual, é vitória diária que testemunha que a graça de Deus é suficiente para nos manter de pé. A santidade, além de trazer benefícios pessoais, é um testemunho vivo que impacta o mundo ao redor. Jesus declarou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. A vida santa não pode ser escondida, pois se torna luz em meio à escuridão da imoralidade e da desesperança. O cristão que vive em santidade mostra, sem palavras, que existe um caminho diferente, fundamentado em amor, verdade e pureza. Esse testemunho é poderoso porque convence pelo exemplo, não apenas por discursos. Num tempo em que a hipocrisia é facilmente identificada, a coerência da vida santa se torna argumento irrefutável. Assim, a santidade é evangelho vivido, carta aberta que aponta para Cristo. Quando a sociedade observa cristãos íntegros, ela enxerga reflexos do reino e é desafiada a glorificar a Deus, reconhecendo que Ele ainda atua no mundo. Em meio ao turbilhão de vozes e ideologias que disputam espaço na mente humana, o discernimento espiritual é essencial. A santidade purifica o coração e abre os sentidos para ouvir a voz de Deus em meio ao ruído das mentiras. A palavra afirma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A visão espiritual não se conquista apenas pelo intelecto, mas pela vida santa, que alinha pensamentos e atitudes com a verdade eterna. Quem vive em santidade consegue perceber o que é genuíno e o que é enganoso, não se deixando conduzir por doutrinas falsas ou modismos passageiros. Num tempo em que a confusão espiritual se intensifica, a santidade se torna chave de discernimento, guardando o coração contra ilusões e fortalecendo a fé. Assim, o cristão santo permanece atento e firme, sabendo distinguir entre a voz do pastor e os ecos do engano. Viver em santidade não é um evento momentâneo, mas uma jornada contínua que exige perseverança e constância. Jesus advertiu: aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Santidade não é ausência de quedas, mas firmeza em levantar-se, confiando na graça que sustenta. Em meio às lutas, tentações e perseguições, o cristão é chamado a não retroceder, pois a vida santa se constrói dia após dia, em fidelidade constante. Muitas vezes, perseverar em santidade significará nadar contra a corrente, enfrentar incompreensões e suportar pressões. Mas a promessa do Senhor é que há recompensa para os que não desistem. Esta perseverança fortalece a fé e molda o caráter, transformando cada dificuldade em oportunidade de crescimento espiritual. A santidade, assim, é força que nos mantém no caminho estreito até o fim, sustentados pela esperança da coroa da vida que o justo juiz dará aos que vencerem. A santidade é fonte de esperança em um mundo marcado pelo medo e pelo desespero. Ela nos conecta à eternidade, lembrando que não vivemos apenas para este tempo presente, mas aguardamos algo infinitamente maior. O apóstolo João escreveu: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. A esperança da glória futura motiva o cristão a viver de forma santa agora, porque sabe que será semelhante a Cristo quando ele se manifestar. Em tempos de guerras, crises e injustiças, a santidade é o testemunho de que ainda existe um horizonte além do caos. Cada renúncia, cada escolha pela pureza, torna-se um investimento no eterno. A esperança que brota da santidade não pode ser destruída pelas circunstâncias, pois está firmada em Cristo, que venceu a morte.
Assim, viver santo é viver com os olhos no futuro glorioso, sem perder a fidelidade no presente. A santidade é inseparável da realidade do juízo de Deus. A Escritura adverte de maneira direta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Isso significa que viver em santidade não é apenas opção espiritual, mas condição indispensável para a comunhão eterna com o Criador. Em dias onde se propaga um evangelho sem renúncia, é necessário lembrar que o Deus de amor também é Deus de justiça e que o pecado não pode permanecer diante de sua presença. O juízo revelará a santidade absoluta do Senhor e mostrará quem realmente o tem buscado em sinceridade. Assim, a santidade é urgência para o tempo presente, pois prepara o coração para a eternidade. Quem rejeita este chamado caminha para a perdição, mas os que abraçam a pureza herdarão a vida eterna. A santidade, portanto, é resposta de fé ao Deus que julga com retidão e verdade. A santidade encontra sua plena expressão na vida de Cristo, que viveu em obediência perfeita e sem pecado, revelando-nos o caminho da verdadeira pureza. O apóstolo João declara: aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Seguir os passos de Jesus não é possível pela força humana, mas pela obra do Espírito Santo que transforma e molda o coração. Assim, a santidade é reflexo da presença de Cristo em nós, que vai além de práticas externas e se manifesta em caráter, amor e misericórdia. Num tempo em que a imagem de Jesus é frequentemente distorcida por ideologias e interesses humanos, o testemunho santo se torna a verdadeira revelação de quem ele é. O cristão santo é como o espelho que reflete o rosto do Salvador, conduzindo outros a contemplarem sua glória. Viver em santidade, portanto, é ser testemunha viva da encarnação da graça no mundo. Quer que eu organize esses 10 textos em formato devocional, com destaque das citações bíblicas e design limpo em PDF, pronto para leitura ou ensino. Ao contemplarmos os desafios do nosso tempo, marcados por crises morais, espirituais e sociais, percebemos que a santidade não é apenas um ideal distante, mas uma necessidade vital. A palavra de Deus nos lembra que o mundo passa, e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Viver em santidade é erguer-se contra o fluxo caótico da era presente, é assumir a identidade de filhos de Deus em meio a uma geração que perdeu o rumo, é ser testemunho silencioso e, ao mesmo tempo, eloquente de que ainda existe esperança. Cada ato de pureza, cada escolha pela verdade, cada resistência ao pecado é um grito profético que afirma que a luz não foi vencida pelas trevas. A santidade, longe de ser prisão, é caminho de liberdade, pois nos liberta das correntes do egoísmo e da escravidão das paixões. Ela nos concede discernimento para não sermos iludidos pelas mentiras de um mundo que oferece prazeres passageiros, mas nos priva do sentido eterno. É perseverança que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta nos derrubar. E é também fonte de esperança, que nos lembra de que não caminhamos rumo ao vazio, mas ao encontro do Deus Santo, que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E enquanto o juízo de Deus se aproxima, a santidade nos prepara para estar em sua presença, não com medo, mas com confiança, pois fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e chamados a refletir a glória de Cristo. A vida santa é reflexo do próprio Jesus em nós, e por isso é tão urgente e tão bela, pois ela testemunha que o reino de Deus já está entre nós. Assim, mesmo diante de um mundo conturbado, o coração que se volta ao Senhor encontra paz. A santidade não é peso, mas descanso para a alma, pois nos coloca no centro da vontade de Deus.
E é nesse espírito de entrega e reverência que encerramos nossa reflexão, erguendo a oração que o próprio Cristo nos ensinou, como súplica e como confissão, em tom solene e sagrado: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até o final. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus e refletir juntos sobre verdades que edificam a nossa fé e fortalecem a caminhada espiritual. Sua presença aqui é muito importante e faz toda a diferença para que esta mensagem alcance ainda mais corações. Se este conteúdo falou com você, se trouxe luz, esperança ou edificação para a sua vida, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas mensagens e deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e nos motiva a continuar produzindo conteúdos que glorifiquem a Deus. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida e que sua graça esteja sempre sobre você e sua família.